Boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez estou aqui para fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Peço a Deus, ao Divino Espírito Santo de Deus, a Nosso Senhor Jesus Cristo, que ilumine a nossa leitura e ilumine a quem ouvir esta leitura. Eu vou ler hoje 1 Coríntios, capítulo 8, resposta a perguntas acerca das carnes sacrificadas aos ídolos. Importante isso, hein? Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Olha que interessante. A ciência incha, mas o amor edifica. Isso é muito importante. Do versículo 1 ao 4, nós vamos falar de coisas sacrificadas aos ídolos. O que significa isso, gente? Podem se referir à carne vendida nos mercados ou à carne servida em banquetes. Tais festas eram frequentadas por alguns convertidos ao cristianismo, os quais alegavam que, sendo os ídolos nada, eles eram livres para comer a carne. Além disso, eles menosprezavam aqueles que se sentiam proibidos de participar por sua própria consciência. Então, o que acontece? Paulo, ele sustenta que o amor e não o conhecimento é a base da conduta cristã. Apesar de os ídolos serem nada, esse pouco conhecimento os havia tornado orgulhosos e os impedia de ter um comportamento correto em relação a seus amigos cristãos. É o cuidado que nós temos que ter com todos os outros amigos cristãos. Nós temos, gente, várias religiões cristãs no Brasil e no mundo, e nós temos que respeitar a todos os nossos irmãos. Isso é muito importante. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, tanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Isso é muito importante. Gente, não há outro Deus senão um só. Deus é um só. Em cada igreja que entramos, em cada casa de oração que entramos, Deus é o único Deus. Para todas as religiões, para todas as casas de orações, como Jesus chamava, Deus é um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo. Um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo.
e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que esta liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Ou seja, para as pessoas que acreditam nos ídolos, é um escândalo, né? Um desrespeito comermos carnes que são oferecidas a esses ídolos. Enquanto que os cristãos que não acreditam em ídolos feitos pelo homem não fazem nenhuma importância se come, se não come. Mas um tem que respeitar o outro. É o limite, é o respeito, é o amor de que Jesus sempre falava. Temos que respeitar um ao outro, temos que fazer ao outro aquilo que gostaria que fizéssemos a nós mesmos. Então, se eu vou na religião tal, cristã, e eu quero que a minha igreja seja respeitada, eu tenho que respeitar a igreja do meu irmão, que vai numa outra igreja cristã. Ok? E tem pessoas que não têm religião nenhuma e respeita todo mundo. Então, respeito ao outro ser humano, que todos nós somos feitos à semelhança de Deus, nós temos que respeitar ao outro. Porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, que tem conhecimento, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência parecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu? Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Isso está no versículo 12. Paulo fala claramente nas palavras dele aquilo que eu acabei de explicar a todos vocês. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pelo que, se o manjar escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. É o respeito mútuo que está se falando aqui. Então, eu tenho que respeitar aquele que come manjar e aquele que come a carne. Ok? Isso é respeito, meus irmãos. Então, vamos lá. Do versículo 10 ao 12, a verdadeira idolatria é não apenas o ato de comer carne, é um assunto em pauta. Paulo relutou. Ele relutou qualquer Deus verdadeiro estivesse envolvido em paganismo, mas apontou para o que os coríntios falavam em perceber a religião pagã. Normalmente era o local de atividade demoníaca. A questão não era apenas ferir alguém na igreja, mas enfraquecer seu compromisso com Cristo. Os coríntios haviam investido arrogantemente em seus direitos e liberdades e colocaram em risco o bem-estar espiritual de outro. É o que eu acabei de falar sobre a questão do respeito. Muitas vezes, queridos irmãos, estamos certos, mas de acordo com o que falamos e como agimos
com os nossos irmãos, acabamos ficando por errados. Do versículo 10 ao 11, embora Paulo possa ter sido, de algum modo, sustentado financeiramente por mantenedores como Lídia, ele parecia preferir se manter fazendo tendas. Os problemas surgiram quando os coríntios viram outros mestres, talvez Apolo e Pedro, aceitando o sustento, porque Paulo se recusou a fazer o mesmo. Eles começaram a questionar a legitimidade de seu apostolado. Paulo afirmou que, embora tivesse o direito de ser sustentado por eles, também era direito seu recusá-lo. Tá? Então, assim, Paulo, ele havia escolhido pregar o evangelho sem receber pagamento, assim como Jesus, para que não fosse acusado de se beneficiar financeiramente do que ensinava. Por apresentar o evangelho de graça, ele próprio estava livre para com todos, constrangido a pregar somente pela obediência a Cristo. Muito importante isso aqui. E voltando a falar da importância do respeito mútuo, tá? Então, cada um tem o direito de tomar suas próprias decisões. Gente, eu me empolguei aqui, entrei no capítulo 9. Mil perdões. Não, desculpa, eu fiquei no capítulo 8 mesmo. Então, o capítulo 8 termina por aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido. Espero que a leitura tenha sido interessante, agradável, tá? E fiquem com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.